Inclusive, eu vi que tu deu uma declaração, até tava um pouco tenso, né? Aconteceu uma série de equívocos, assim, eu não sei como é que a gente pode denominar, no último jogo que foi justamente Corinthians e Remo, aqui em Belém, o que era para ser uma noite memorável positivamente, se tornou uma noite memorável negativamente. Tu sabe dizer o que aconteceu ali? Porque mais de 5 mil pessoas ficaram sem conseguir entrar com ingresso. O que a gente viu foi o que foi mostrado na TV. Talvez tu acompanhou até de perto lá, não sei. Cara, ali eu tava indo pro estádio para ter uma experiência com meu filho. Tava indo pra viver lá. Para assistir o jogo, né? Então eu tinha combinado com o Andrezinho que a gente ia assistir Remo e Corinthians e Paysandu e Fluminense. Infelizmente, por um momento dos nossos clubes, esses jogos não são frequentes aqui. Então eu queria que meu filho tivesse essa experiência de ir ao estádio e ver as equipes paraenses enfrentando grandes equipes do futebol brasileiro por toda a atmosfera que isso se transforma. E aí levei meu pai também, né, para assistir o jogo. E nós saímos de casa 2 horas antes do jogo começar. Que é o normal. É bastante antecedência, né? Não, eu tô te perguntando porque eu sou por fora. 2 horas, eu moro a 6 quilômetros do estádio. Então, na minha concepção, 2 horas era um tempo tranquilo para você chegar, se tivesse algum engarrafamento, né? Chegar e ter ali 40 minutos, 1 hora de antecedência. E não aconteceu, eu cheguei no estádio, o jogo começava às 9h30, eu cheguei no estádio 9h35 e foi quando eu percebi que havia uma correria. Eu não estava trabalhando, eu estava indo assistir o jogo, né? E aí quando eu cheguei no estádio, correria, o pessoal falando assim, não, tá entrando por ali, tá entrando por ali. Eu falei, caramba, o que foi que aconteceu? E já puxei o celular naquele instinto, né, de jornalista. Eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui, porque eu tô ali há 17 anos e não é comum você ver, né, movimentos como esse. E aí foi quando eu vi a cavalaria da polícia, né, se posicionando na frente dos portões e vários torcedores reclamando que estavam com o ingresso e não estavam conseguindo entrar. O Andrezinho não paga, o meu pai tinha o ingresso, eu tinha comprado o ingresso também, ou seja, nós não íamos entrar também. E aí milhares de torcedores ficaram de fora. Mas não tinha nem justificativa, simplesmente fechou. Ninguém apareceu para chegar e dizer assim, pessoal, está acontecendo isso, isso e isso. Só não vai entrar. E só não vai entrar. Os caras passaram a tranca, né, num estádio de milhões, né, de reais que foi reformado. E era a grande inauguração da... Ele está nessa fase dele, né, de inauguração, né? Então, vamos lá, é o quarto jogo, era o quarto jogo que ele estava recebendo, né? E aí, de repente, eu comecei a perceber ali, né, a história se espalhou que a polícia tinha mandado fechar o estádio, que não entrava mais ninguém, que estava super lotado. Eu gravei algumas coisas ali com torcedores reclamando, consegui registrar algumas coisas da própria polícia dizendo que tinha muita gente, que não podia entrar. Mas nisso já tinha passado o início do começo do... Tinha 5 minutos de jogo, né? Tanto que quando a gente estava fora, o primeiro gol do Remo saiu, a gente estava lá fora ainda no estádio, né? Querendo entrar ou já... Querendo entrar, eu já tinha desistido, né? Porque a polícia realmente fechou o estádio. E aí, assim, o que me indignou, assim, como cidadão e como jornalista, é que ninguém assumiu a responsabilidade de dizer assim, nós mandamos fechar o estádio. O Remo disse que não partiu dele a decisão, o ACL, que administra o estádio, disse que não partiu dela a decisão, a federação que promove o campeonato não disse que não foi dela, a polícia militar não deu nenhuma resposta, e você fica ali e diz, beleza, e aí? Né? Quem foi que venderam mais ingressos do que o permitido? Porque, ora, se o seu estádio cabe 50 mil pessoas, se tinham 5 mil pessoas de fora, a gente deduz que tinham 50 já dentro e 5 fora. Né? Então, venderam ingressos a mais, né? Então, ou o estádio não tem capacidade para 50 mil. Né? Então, assim, fica uma série de perguntas, né, sem respostas, e o cidadão acaba sendo prejudicado. Então, assim, o Remo se comprometeu em levantar o número de torcedores que foram prejudicados. Até hoje não deu uma resposta sobre o ressarcimento dos ingressos. E isso acaba mostrando como as pessoas acabam sendo tratadas. Né? O cliente, se a gente for olhar do ponto de vista, né, do serviço, o cliente é tratado, né, dessa forma. Então eu já me desencorajei de levar o Andrezinho para assistir. Mas aí o jogo do Paysandu com o Fluminense. Porque poderia acontecer uma situação semelhante. Falei, você literalmente voltou para casa. Voltei para casa, fui assistir o jogo de TV. Caramba. Quando chegou em casa já tava o quê? Segundo tempo? Segundo tempo, 2-0 pro Remo. E a cabeça... E o Andrezinho totalmente frustrado, né?
Ele chegou em casa, foi que a ficha caiu, ele chorou, ficou bastante chateado, porque cria uma expectativa Claro, da criança claro. de assistir um jogo, né, que todo mundo tava afim de ver. E aquela situação do torcedor que acabou falecendo, tava nesse meio aí, nesse momento ou foi antes? Eu não vejo relação com esses dois eventos. Foi muito antes, Ah, tá. foi 2 horas antes, duas horas e meia antes, né? Do outro lado, assim, as pessoas estavam indo pro estádio, mas aconteceu. Mas eu não vejo relação do fechamento do estádio Entendi. com a morte do torcedor.